Senhor Deus e Pai, nós entregamos a Ti agora essa mensagem, entregamos a Ti este momento, e a Tua palavra que está sendo lida, Senhor, apesar a despeito de nós, responde, Pai, na dimensão de poder sobrenatural, desconhecido de qualquer homem, onde o Senhor se move e governa. Nós nos reconhecemos diante de Ti como Teu povo e rebanho, perdoa as nossas limitações e falhas e pecados, mas nós nos aproximamos na confiança de filhos que podemos chegar até a Ti. Fala a cada um, Pai, de forma individual, traz, Senhor, revelação para o momento que vivem, renova o coração e a força interior. Também a todos nós aqui reunidos como igreja, também reconhecemos a autoridade da igreja, em que as portas do inferno não podem prevalecer, e nós decretamos agora o fim de toda e qualquer interferência do maligno, ou de sabotagens colocadas à frente para nos roubar, para impedir as bênçãos de chegarem, sejam cancelados agora e expulsos para o abismo, ou para onde Jesus determinar. Fala conosco, desperta o nosso coração em fé e o nosso entendimento na sabedoria que vem do alto. Usa a minha vida como instrumento em servo, apesar de homem limitado que eu sou e pecador, eu dependo de Ti, e me coloco diante da cruz do Calvário, onde está a minha justiça, onde está a minha adequação, onde está a Tua graça que me capacita. Usa-me, Senhor, e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Espírito de Deus, toma a frente, a direção e fala conosco. Direciona, meu Deus, esse texto para aquilo que nós precisamos, e acrescenta ainda muito mais do que podemos esperar, segundo o poder da Tua graça. Fala com cada um aqui, Pai. Abençoa todos que estão acompanhando, que sejam visitados poderosamente. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aplauda ao Senhor, faz barulho, acompanha o anjo, fica bonito na transmissão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 16, por favor. Livro de Mateus, Novo Testamento, 28, 16. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui também. Diz assim a palavra do Senhor: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos às nações, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem está comigo aí, dá um amém. Jesus, após a ressurreição, queridos, ele se apresenta aos discípulos e faz uma declaração de forma aberta: toda autoridade me foi entregue no céu e na terra. Isso é muito importante, porque a primeira declaração de Jesus após o batismo foi a respeito do poder que o revestia. Quando ele, após ser batizado, ele forma ali aquele seu primeiro momento e vai à sinagoga, e diz assim em Lucas 4,17, não precisa abrir, eu vou citar aqui: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e impor liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. A primeira declaração oficial de Jesus, quando ele se apresenta no início do seu ministério, foi a respeito de autoridade, foi a respeito daquilo que estava sobre ele. É interessante, queridos, que a autoridade é o poder e o direito, ou o direito de agir, de dar ordens, de se fazer obedecer, na interpretação do seu significado. Nós temos, nesses últimos meses, sido atacados na autoridade que temos, a autoridade da nossa fé, a autoridade da igreja, a autoridade da família. Nós temos sido atacados, e vem uma opressão para ferir, e nós ficamos muito acuados. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair e fazer o que não é sábio, contrariar uma direção, um decreto, de forma alguma, mas com sabedoria nos posicionar. Muitos nesse isolamento se intimidaram, muitos ficaram mais acuados, e isso é algo grave, porque quando você não entende a autoridade que está sobre a sua vida, você fica debaixo de uma influência, de uma usurpação das trevas. Quando você desperta para a autoridade que Deus colocou sobre cada um de nós, a sua forma de enxergar o mundo muda. Não é o que você enxerga, mas a maneira como você enxerga. Quando Jesus fala isso aos discípulos, eles estavam
ao mesmo tempo impactados com a notícia que Jesus ressuscitou, mas assim debaixo de uma perseguição, de uma resistência religiosa judaica, de uma opressão cultural grega, uma resistência militar romana. Eles se sentiam com medo, e Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, debaixo dessa autoridade vocês devem ir. Romanos capítulo 13, verso 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, que quer dizer autoridade, que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus, aquelas que há. Autoridade vem do grego exousia, quer dizer força, capacidade, competência, liberdade, influência delegada. É a maneira como Deus exerce o seu governo. Jesus não veio falar de uma religião, Jesus não veio falar de uma situação específica para os discípulos de Jerusalém, não, Ele veio falar do reino. E quando você começa a ter entendimento do reino dos céus, a cultura que há no reino, a moeda que há no reino, a postura dos embaixadores do reino, você passa por uma transformação. Deus não muda a nossa realidade se antes nós não mudarmos a nossa mente e o nosso coração. Ele não podia fazer comigo em 2001 o que está fazendo agora, porque certamente eu teria corrompido todo o plano de Deus. A cadeia de autoridade com extensão de comando foi estabelecida pelo Senhor. E quando Deus estende autoridade num homem, numa mulher, não importa a função e o papel, mas Ele estende essa autoridade, Ele coloca 3 princípios nessa extensão de autoridade, que é organizar, proteger e viabilizar. A autoridade é para isso. Tenta brincar dentro de um voo nacional e internacional, a autoridade que está à frente é o comandante. Quando você responde a uma autoridade, você sabe que ele tem a oportunidade de fazer o que é certo ou errado, independente de como você julga, mas ele pode determinar uma sentença. As pessoas que não reconhecem a autoridade, elas ficam num desenho inconstante, num quebra-cabeça sem sentido. As 2 formas de autoridades básicas são autoridade intrínseca, inerente à natureza e à essência de algo. Deus tem a natureza dele, já é autoridade. Ou autoridade derivada, quando Ele concede a fonte de Deus, receba autoridade como pastor dessa congregação. E toda espécie de autoridade que não seja divina, ela é secundária em relação ao poder de Deus. Então quer dizer que um determinado órgão determinou que isso é certo ou errado em relação à pandemia que nós estamos vivendo. Eu me pego muito que agora nós temos alguns mapeadores da volta de Cristo, não estou nenhum problema, eu gosto de escatologia, mas que começa a desenhar já quem vai ser o anticristo, a nova ordem mundial, tudo que está acontecendo. Existe uma agenda sim, nós sabemos, existem sim autoridades que estão preparando algo, né, para diminuição em massa da população, mas toda essa agenda, um cronograma. Deus não está com seus braços cruzados, sabe por quê? A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja gloriosa em autoridade, não é uma igreja capenga com medo escondida em casa, é uma igreja que ora, é uma igreja que se posiciona, é uma igreja que adora, é uma igreja que visita, é uma igreja que libera poder naquilo que faz e fala. Quem está comigo? Há um despertar de Deus em todo esse processo. Ninguém pegou Deus de surpresa, ninguém pegou a igreja de surpresa no sentido, acabou a autoridade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali estará, aí está a chave. E nós temos que usar mais essa chave de ligar e desligar, orar mais. E essa pressão que nós estamos sofrendo nas enfermidades, aqui a igreja, tivemos vários casos, temos alguns casos ainda lutando contra essa enfermidade, tem despertado nos guerreiros a oração, o joelho no chão, o clamor, atos proféticos direcionados pelo Espírito Santo. Quem está comigo? O uso mais nobre da autoridade divina envolve a atitude de servir. A autoridade é que você carrega aqui um título. Não. A autoridade, a atitude mais nobre de uma autoridade é servir. Em virtude disso, Ele designou seus discípulos, a igreja, na missão de ir, discipular nações, batizar, ensinar e guardar suas palavras. Nós, queridos, e você que não me acompanha aí, precisa entender que é muito mais que só assistir e se conformar com a situação que está vivendo. Você pode ser luz e sal, mas é para o mundo, não é para casa, não é para a igreja. Quando Jesus designa a sua igreja, não é para ser luz na igreja. Você não foi chamado para ser saleiro, mas para ser sal, e deve se misturar de uma forma sábia para as pessoas que conheçam e creiam no poder de Deus. Se você quiser, pode até aplaudir o Senhor. Deus não te chama para ficar bonitinho num quadro e postar frases bonitas no Instagram, mas para mexer com a estrutura da terra, levando poder.
fomos impactados com tantas mudanças, mas também Deus nos levantou por diversas vezes, e há sim nessa estação, profecias que nós precisamos viver, e se a gente quer entrar em cenário profético, nós não podemos dizer amém para o que o inferno diz. O inferno diz a segunda onda, o inferno diz que a fascinação é isso, porque não sei o que, eu não quero falar de visão política, não quero nada, mas cara, eu estou dizendo amém para isso. Eu me nego, que, como um cristão, na minha geração, me dobrar a um sistema que contraria o que diz a palavra de Deus e que enfraquece o poder de Deus. Eu me nego. Vai começar uma recessão financeira, se levanta para abençoar, dá uma resposta, pronto emprego, como dizemos em atitudes militares aí, pronto emprego, estou pronto, Senhor, me ajuda, tenho mais do que eu preciso, para aquilo que o Senhor me colocou, me mostra o propósito. E nós fomos impactados com tantas mudanças, porque nós começamos a lutar e entrar em batalha, em dimensões e influências, com sofismas e argumentos, e chegamos no final do ano, poxa, não era o que eu queria, não era o final do ano que eu queria, não imaginava. Gente, o novo normal para o mundo é esse isolamento, esse distanciamento, esse enfraquecimento da família, essa negação da fé. Isso é o novo normal para o mundo. O novo normal para aqueles que andam em Deus deve ser despertar um novo tempo de poder, de autoridade em suas vidas. Quiser pode aplaudir direito, porque quando você se desperta em autoridade, você começa a orar, você não aceita, não se conforme com o presente século, mas se renove o seu entendimento. E essa onda de decretos que nós recebemos trouxe muita insegurança, muitas pessoas acuadas. Jesus diz em Mateus 15:11 que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. O contrário do vírus físico, tem um vírus espiritual que está levando uma morte espiritual. Pessoas estão negando a fé, estão se omitindo de uma postura como servo de Deus, como filhos de Deus, que poderiam estar fazendo a diferença. Não estou falando que você é o responsável pelo mundo, mas no ambiente que Deus te colocou, você tem que ser luz e sal ali. O que sai da nossa boca é mais importante, porque o que entra não é o problema. Se eu não me movo pelo que o inferno diz, as minhas palavras determinam o limite do inferno na minha vida. Começou uma coisa errada, está um fio desencapado em casa, o cachorro late, a criança tosse, você está irritado, cara, tem ataque. E alguém dessa casa precisa se levantar para começar a louvar o Senhor, adorar o Senhor e repreender essa ação. Poxa, mas não está encaixando as contas, não está fechando. Uma atitude diferente. É a resposta que você dá para a crise, mostra o nível da sua fé, mostra o nível da sua constituição e aonde você está plantado. Determinado pela palavra, eu vou viver aquilo que eu liberei. Muitas palavras que eu oro e abençoo, eu vivo. Eu não oro aquilo que eu quero receber, eu oro o que Deus pede. Jesus, quando ele ativa os discípulos dele, no verso 20, ele diz assim, aqui que nós lemos, Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas você precisa ver o que vai acontecer com a terceira vacina. Jesus está conosco até a consumação do século. Mas você precisa ver o que vai acontecer, porque vai ter agora uma crise nas academias, não sei o que. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Tudo que Deus faz é responder a oração do seu povo de forma estratégica. Nunca ninguém pegou Deus de surpresa, desde lá do Éden, quando Satanás enganou Eva e Adão falhou de não estar ao lado de Eva, cuidando dela. Erraram, perderam a autoridade da terra. E ali começa o plano de salvação, quando Deus prepara Jesus para lá no Novo Testamento lançá-lo, para restaurar a autoridade. De lá para cá nós vemos todo o cuidado de Deus em meio a muitas corrupções. Quando você lê os patriarcas, quando você lê o Êxodo, a Constituição de Israel como autoridade civil, como reino, e todas as autoridades proféticas, todas as guerras, tudo, você vê o cuidado de Deus ponto a ponto. Nós vemos o cuidado de Deus em não permitir que Moisés fosse morto em Êxodo. Você vê o cuidado de Deus que Jesus no recenseamento não passasse pela matança de Herodes. Você vê o cuidado de Deus em levantar pessoas fracas, limitadas, incultas, que não sabiam nada, mas com o poder de Deus se fizeram as colunas da igreja. Você vê a autoridade, o cuidado de Deus cuidando de cada discípulo e servo. Você vê o despertar de Deus da igreja primitiva como um exemplo para cada um de nós. Na história da igreja nós vemos o cuidado de Deus para não deixar destruir a sua palavra. E nessa geração há um cuidado de Deus com cada filho e filha que amam a sua palavra, que nela meditam de dia e de noite e que não vão recuar em meio à crise.
Pode aplaudir o Senhor, porque é o cuidado de Deus. Eu estou convosco todos os dias. E quando consumar o século, vai ser na nossa geração, pastor, eu não sei, porque o próprio Jesus disse, ninguém sabe, só o Pai. Virá como um ladrão. Você acha que ladrão, tem os polícias aqui da igreja, ladrão dispara uma bolsa, ou vou assaltar essa rua hoje? Não existe isso. Como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, estava uma loucura. E vem, eis que ele vem. Qual é a minha responsabilidade? Manter minha lâmpada acesa com azeite. Está esperando. E conforme for o nível de batalha, ele vai adequar a unção. Eu acreditava que a gente não ia chegar, uma tanta preocupação, dou esse testemunho porque é a minha realidade. No dia 17 de março, sou chamado no Paço Municipal, uma reunião com o prefeito, vamos fechar a cidade, e vamos fechar tudo. Cara, se eu explicasse o que tinha de cash flow dessa igreja, tudo muito mais, 34 aluguéis para fazer, no Uruguai, da Argentina, do Rio Grande do Sul, em várias igrejas, eu falei, meu Deus. E eu decidi, Senhor, é contigo, e sempre foi contigo, não tem nada a ver comigo, só o teu servo e mordomo. Chegamos até aqui, queridos. Ah, como vai ser a escola? Minha filha terminou a escola, e já veio o boleto de janeiro. Ah, vai ser híbrido, vai ser em casa. As mães não querem, porque pelo amor de Deus, aquela coisa. Nós vamos nos adaptar. Deixa eu só lembrar uma coisa. O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação absurda. H1N1, em questão de horas, voltei da Argentina, fiquei parecendo um lagarto. Vou me adaptar no meio da dor. Dengue, a mesma coisa, 3 dias olhando para o teto ali do Hospital Moinhos, Deus falando comigo do teto. Agora com Covid, respirando, umas 4, 5 noites ruim de dormir, cara. Eu dormia das 10 até 2 da manhã, 2 às 5, destruído, de pé, não respirava, aquela coisa. E aquele oxímetro, meu, era trauma, né? Mas eu sabia que o Espírito Santo ia dar graça para adaptar, e para viver, e para aprender. Há uma prova, é um aprendizado, e o aprendizado é para te capacitar a viver um novo nível de autoridade. Quando as pessoas te cercam, está passando uma luta, tem que ir perseguição, estão tacando pedra em você e tudo mais, fala assim, ó, fica quieto que eu estou só me preparando em autoridade, para aquilo que eu vou viver, até a consumação do século. Jesus treinou os apóstolos, por diversas vezes demonstrou sua autoridade e seu poder, mas era o momento deles continuarem a obra. Portanto, ide, vão. Ele escolheu, ele designou, e a fonte de Jesus era o Pai Celestial. Tem pessoas aqui, infelizmente, olha o que ele diz, Mateus 11, 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai se o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Cara, o que a gente precisa ter revelação do Pai Celestial como Pai. Nós oramos Pai Nosso, não General Nosso, não Patrão Nosso. Tem um patrão velho que a gente, né, brinca no louvor lá né? O patrão velho, né? Fala, Fernandinho, lá do Uruguaiano, aquela coisa. O que acontece, queridos? A obra maravilhosa do Espírito Santo foi capacitar os discípulos e intervir nas missões e os desafios que enfrentariam. Tem discípulo de Jesus aqui? Levanta o braço aí, meu irmão. Toda dificuldade e luta que você passa, há uma interferência plena do Espírito Santo pronta para mudar. Você precisa apenas ter a chave da fé para ativar isso. Amém, queridos? E Jesus foi muito específico aos seus discípulos, seus apóstolos, a respeito da pessoa do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo na caixinha. Esquece. Mesmo nível de autoridade, influência e poder. Mesmo nível de autoridade, influência e poder. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. João 14,16, eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele não ia dar um Consolador, outro, no mesmo nível, mesma força, mesmo poder de Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pastor, eu estou aqui contigo já desde 2004, 16 anos, eu nem lembro das mensagens que você pregou. Você lembra de todo o almoço que tua mãe fez? De toda a comida que tua mãe fez? Mas está aí de pé, bonito, gordo, rosa as bochechas, porque alguém te sustentou. O Espírito Santo está nos alimentando quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra, quando você adora a Deus. Há um poder de Deus, há uma ativação plena na tua vida.
Ele diz em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha a importância de a gente estar perto do Espírito Santo em relacionamento. Muito importante você conversar com o Espírito Santo. Conversa com ele. Toda noite eu peço: Espírito Santo, fala comigo. Meu, é só sonho maluco. É que eu tenho que acordar e gravar. Vai dar livro, vai até dar filme. Você precisa falar com o Espírito Santo. Fala comigo hoje nessa palavra, fala comigo nessa adoração. E ele fala, hein? E também ele é bom. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Ele te dá cada chão, te põe no chão, te imobiliza. Você fica ele chorando igual um bebê. É maravilhoso. Ele vos dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. O Espírito Santo. Será que a gente tem que ficar acuado vendo o diabo trazendo contaminação dele? Deus conta com uma geração. Olha, no meio da opressão, que eu achei que a igreja ia fechar, achei que bicho ia pegar, e eu comecei realmente, cara, a ficar mal. Eu falei, cara, como é que vai ser? A primeira compra que eu fiz, fui aqui no Zafari, eu só olhei para o carrinho, eu falei, Deus, eu quero me arrepender dessa compra. Uns 10 pacotes de tapioca. O cara que entrega água, olhava para ele, querido, o cara, nosso irmão, esqueci o nome dele, como é que é? César. Ele chega com a caminhonetezinha dele, ele começou a colocar aqueles galão de 20 litros, eu comecei a me despedir dele, e parecia que ia ser o apocalipse, mano. Tchau, César, a gente se vê, vai dar tudo certo. Que loucura, que viagem. E aí eu comecei, pelo Espírito Santo, eu sentei e falei, peraí Deus, a terra está em trevas, tem um monte de coisa, mas com quem o Senhor conta? Com a sua igreja. Uma igreja verdadeira, uma igreja firme, fiel, que te teme, que te ama, que te adora, que busca a integridade da tua palavra. Deus vai contar com quem nessa geração? Com o seu povo. Tem alguém aqui que é servo, eleito, escolhido, chamado por presença de Deus? Deus conta com você. Deus conta com você para manifestar a glória dele e ensinar as pessoas como adorar e buscá-lo. Então a gente não estava aqui como soldados acuados, aquartelados, que não ia sair para a guerra. Eu comecei a mudar meu pensamento, e quando eu mudei meu pensamento, a minha realidade começou a mudar. É tempo de arrependimento. Por quê? Há uma geração que não vai se calar diante da sujeira espiritual. E quando eu lembro que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, Ele disse para a sua igreja, vão, Ele delegou, Ele otorgou para cada um de nós. Só que a gente não tem noção do poder do Espírito Santo dentro de nós. Imagina uma usina nuclear, fonte nuclear, urânio superaquecido, um poder para destruir. Você tem muito mais do que isso. Você tem o Espírito Santo, que veio da parte de Deus Pai para a tua vida. E quando você entende o poder do Espírito Santo em te revelar, te ensinar, te fortalecer, te exortar, te capacitar, te fazer voar, você sai dessa situação de vítima. Deus deu chaves para cada um de nós, para realizar uma transformação, mas nada transforma se o meu coração não mudar. Por isso que o arrependimento é o veneno que Satanás precisa. Eu me arrependo, eu abandono, eu desisto. E quero dar um alerta, porque infelizmente eu amo essa terra, nasci, fui criado em São Paulo, vim para cá em 2004, farei o mesmo caminho de novo. E tem que reconhecer que espiritualmente a região sul do Brasil ela é uma região marcada por muitas tragédias na história, muito sangue derramado, muita destruição familiar. Na guerra dos tratados, que não teve nada de tratado, as fronteiras foram mudadas diversas vezes, muito sangue derramado. Isso traz uma legalidade, e o ressentimento, a mágoa, infelizmente a ofensa é muito forte nessa região fronteiriça aqui, né, do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Nós temos que identificar, porque sem perceber a gente pega esse espírito e vem sobre nós. Ressentimento, mágoa, falta de perdão, e isso impede a gente de viver a autoridade. O que a gente precisa é um coração limpo, disposto. Veio o vírus do pecado, passa o sangue de Jesus, confessa. A autoridade do Espírito Santo está sobre todos que reconhecem a vida e a obra de Jesus. Se você reconhece Jesus na tua vida e a obra dele, o Espírito Santo está sobre você. Salmos 2, verso 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Fala de autoridade que Deus constituiu. Davi usa essa referência para falar do Messias. E quando ele constitui e unge, é para um propósito, não apenas para um título.
Autoridade só é autoridade quando você usa. Autoridade só é autoridade quando você usa. Eu estou falando aqui para casais, eu estou falando para mulheres, para as mães, para os filhos. Autoridade só é autoridade quando você usa. Tem pessoas que estão sendo golpeadas, atacadas, e não estão usando sua autoridade. E eu declaro como servo do Senhor, que ainda nesses últimos dias, você vai ver o poder da autoridade, reverter processo na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Quando você ora para o céu, quando você pede, Deus libera. Bater, pedir, buscar. A esperança está em Cristo, independente dos cenários. Há uma realidade espiritual eterna que foi estabelecida. Quando Isaías, o profeta messiânico, descreve a vida e a obra de Jesus, mais de qualquer outro profeta, ele diz lá em Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele fala da vida, da obra, da autoridade, identidade e missão. Quem você é determina para aquilo que você foi designado. Quem você é, porque Deus permitiu. Porque Deus pega você e te desmancha na frente dos outros, para te fazer um vaso de pau, para que a glória seja dele. Para que sempre que você testemunhar, não seja você, mas seja a obra de Deus em você. Para que você não se engane achando que está em você a coisa, não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com ele. Eu sou apenas um vaso que ele escolheu, e que você foi escolhido também. Quem crê nisso? O governo está sobre Cristo, querido, sobre a sua igreja. E um cristão que é sábio, ele não esquece que toda forma derivada de autoridade um dia vai retornar para Deus. Tiago fala que nós, os que ensinam a palavra do Senhor, estão no mais duro juízo. A minha classe, talvez, quando a gente entra no aeroporto, você é crente Platinum, Gold ou Diamante. Por muito tempo a gente tinha condição de diamante, já deu uma rebaixada. Você fala, desculpa, vocês estão nessa categoria? Dá licença, é uma coisa constrangedora, igual de avião, né? Você chega, chama todo mundo e vai todo mundo. E se você tem um cartão de relacionamento, você vai, olha, você é Platinum, você não importa. E aí há uma falsa humildade, né? Desculpe, você é diamante? Não, eu sou ouro. Tá bom, pode passar. Deixa eu falar uma coisa, nós que ensinamos a palavra do Senhor, nós estamos numa fila contrária dessa. Vocês ensinam a palavra do Senhor? O mais duro juízo, diz Tiago. E é com temor que a gente ensina isso. Por quê? Porque quando a gente pega a autoridade e carrega essa autoridade, a gente não tem nada a ver com a gente, procura fazer de forma limpa, íntegra, porque no final eu quero ser aprovado. Amém? Aqueles que servem na casa do Senhor, aqueles que desejam o episcopado, aqueles que querem pregar a palavra, querem ser usados, lembra sempre disso, essa autoridade vai voltar para ele, ele vai te julgar. Amém? A constituição e a aprovação da autoridade, ela vem num processo. Eu prometo para vocês que eu já vou encerrar, mas eu preciso falar da pessoa que teve a autoridade mais linda, tirando Jesus Cristo. E ele foi provado numa situação, no extremo, na prova suprema. São provas que qualificam que tipo de estrutura e de verdade há em nós. Em Gênesis 22, verso 1, você conhece quando Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho. Gênesis 22, 1, eu vou seguir. Eu amo essa passagem. Ele já tinha sido confrontado, afirmado suas promessas, ele viu muitas coisas acontecer. Aqui já tinha mais de Isaac, seu filho, já era um jovem. Então a gente está falando mais de 40 anos de relacionamento com Deus por baixo. Gênesis 22, 1 diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. E acrescentou: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ele ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia concedido, indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, repete comigo, adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou isso sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho.
o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu um holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui, queridos, foi o primeiro ato declarado de adoração. Adoração é isso, é mais que música, é mais que o estilo de vida que você cria aí, numa identidade legal, Ctrl+C, Ctrl+V, o estilo adorador. Abraão estava ali para obedecer o que Deus tinha dito 3 dias antes: sacrifica o teu filho. Por que eu gosto desse texto? Porque muitos de nós aqui estamos subindo o Moriá. Me lembro que na minha primeira viagem para Israel, conversando num museu bíblico que tinha lá, um lugar muito bonito, eu perguntei para um mestre que havia ali, eu perguntei: o que quer dizer Moriá para você? E ele respondeu em espanhol: el Señor es maestro, o Senhor é mestre, professor. Nós estamos subindo. Por que eu separei esse texto para falar de autoridade? Esse homem foi conhecido como pai da fé, homem que foi chamado pelo próprio Deus como amigo de Deus. Humanamente falando, não tem uma coisa melhor que essa: pai da fé. É bonito ler o texto, mas só Deus sabe o que eles viveram esses 3 dias. É muito bonito você ver a obra de uma pessoa que sofreu, quase morreu, ou passou por uma conversão, era doido, não sei o que, ele era o... Mas só essa pessoa sabe o que é subir o Moriá. Mas quem sobe o Moriá, com os lábios certos, com os olhos certos, com o coração certo, tem autoridade. É interessante que ele levava a lenha e a faca. Ele preparou o sacrifício, mas a resposta veio do alto. E ele colocou um nome no lugar. Quando você tem autoridade, você nomeia a estação da tua vida. Quem está comigo? Quando você tem autoridade e obedece a Deus, você nomeia. Essa é uma estação que nós sairemos mais forte do que entramos. Quem estava comigo lá em março? E o que eu vi de milagre explodir aqui, gente contratada, gente abençoada. A minha mulher bateu o carro. Ai, meu, só Deus. Um jogador do Grêmio. Foi muito legal, né, Tairone? Eu tô aqui. Posso dar esse testemunho? Não. Não. Ela não quer que eu dê o testemunho. Ela saiu de casa e pegou o jogador, o capitão. Eu estou aqui numa live com o meu apóstolo, bicho pegando. Amor, quando entra assim muito doce: amor, tudo bem? Eu falei: oi. De onde vem e para onde vai? É que teve uma situação. E a Rafa entrou na frente e falou: pai, preciso te falar uma coisa muito séria. Tá bom. Amor, eu bati o carro. Eu falei: como é que você chegou aqui? Está andando? Eu já estava no lucro, está andando, então vamos. Enfim, Deus usou isso para mudar o nosso carro. Foi um grande milagre, louvado seja Deus. Nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas lutas, nós estamos subindo o Moriá, mas só quem sobe o Moriá pode contemplar o que tem no alto do Moriá, que é a resposta de Deus. Quer aplaudir? Aplaude o Senhor. Quando você estiver subindo no Moriá, aprovando a sua autoridade na sua vida, não responda nada: eu estou em direção à minha constituição. Nós glorificamos e honramos a Deus em qualquer outra autoridade quando a gente obedece. Obediência à palavra. Desculpa, meu amigo, tem pessoas aqui que não tem o fundamento da obediência e a sua adoração não é verdadeira.
Alguém que entende a importância da obediência tem grande consideração pela palavra de Deus na sua vida, e não ficam bebendo de fontes contaminadas pelo sistema de mundo, porque não vão buscar o empoderamento da terra, mas a aprovação do céu. Tem gente buscando empoderamento sem base, e fica um bando de maluco, criando um monte de receita de regra que não existe. Deus não dá receita de bolo, Ele já deu aqui, ó, o plano, o mapa do sucesso. Medita de dia e de noite, confia na palavra, e você vai prosperar. Abraão não buscou a sua própria forma de adorar a Deus, ele obedeceu. Vai lá, eu vou te mostrar um monte, e você vai entregar o seu filho. O que acontece hoje? As pessoas estão adorando da maneira que querem em casa. Não tem nenhum problema de você adorar em casa, é maravilhoso ter o culto caseiro, você reunir, você tem pessoas que você identifica, não tem nenhum problema. Quando você quer obedecer da sua forma, é parcial, e parcial Deus não aceita. Ele obedeceu de uma forma resoluta, por isso que ele foi elevado à autoridade. Esse registro desafia a gente a ter paixão para buscar o lugar que Jesus deixou como seu próprio exemplo. Ele olhou firmemente para a cruz, porque ele sabia o que estava depois da cruz. Deixa eu te falar, depois de uma tribulação vem a bonança. Você tem a lágrima de noite, mas de dia vem a paz, vem a graça, vem o milagre. Você semeia para colher. Você passa pela estação deixando um legado. A nossa geração vai deixar um legado para as próximas gerações. Olha, houve um bando de cristão maluco que enfrentou o coronavírus, que não recuou, que continuou orando, que ia na frente do hospital liberar a palavra, que ungia, que jejuava, que orava, e Deus mudou a sorte. É uma igreja poderosa que Deus vem buscar, não é uma igreja capenga com medo, olhando pela telinha e não quer saber de nada. A origem da autoridade, queridos, eu já começo a encerrar, o louvor se prepara. Nós sabemos que haverá um confronto, e o Senhor virá. João, no livro de Apocalipse, ele descreve quem é a autoridade suprema, soberana. Apocalipse 19:11, ele diz a autoridade, ele viu isso. Ele coloca na tela Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho, do furor, da ira dos Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com ele vêm os eleitos, os chamados, os fiéis, aqueles que não negaram a sua fé, aqueles que mesmo em face à morte não negaram o testemunho de Cristo, aqueles que pelejaram com ele, aqueles que resistiram, aqueles que buscaram uma nova identidade em Cristo. Esses vão vencer. A autoridade está em Cristo, a sua igreja delegada. Se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, não aceite menos que a autoridade e o governo de Jesus na sua vida. O que nos espera é Ele. Quando você tem alinhamento com o destino de Deus, você não negocia aparente perda, aparente derrota, as tribulações. É necessário que nós passemos por tribulações. A gente se renova, a nossa fé, a nossa coragem. Como nós chegamos até aqui? Como você chegou até aqui, cara? Como você chegou? Faz um breve resumo. Como? Todos nós estamos amadurecendo na fé. Estava legal, né? Podia ir para o shopping, a igreja tinha 1.200 cadeiras, final de ano sempre tinha uma festa legal, mas agora tem muita provação, porque depois de provados, a nossa fé reluz mais que um ouro puro. E onde Deus vê fé, vê oportunidade de glória. Onde Deus vê fé na sua vida, naquilo que sai da sua boca, nas suas atitudes. Essa semana eu estou dando prontas respostas a muitas coisas. Falei, eu não vou ficar com isso, eu vou reagir. Primeiro você pisa e depois Deus põe o chão. Isso é a loucura dos que amam a Deus. Vai perder, você é louco. Já foi. Morrer é lucro, estou vivendo em Cristo faz tempo. E Ele sabe do que eu preciso.
roupa é para vestir, casa é para morar, comida é para comer, carro é para andar, e moto para dar uma pilotada, deu, é isso. Claro que eu quero as coisas melhores, claro que eu busco coisas, não sou medíocre, eu luto pelas coisas melhores, o melhor que eu posso dar, mas minha vida não faz sentido nisso. A partir de quem eu sou nele, aí ele coloca o plano e o propósito dele e eu decido viver. Tem pessoas aqui que recuaram a autoridade, que estão, eu quero que você feche os teus olhos. Uma experiência que vem da comunhão com o Espírito Santo, que te leva à responsabilidade de manter santidade. Você só anda em autoridade em santidade com as vestes sujas. Não, meu irmão, esquece. Ah, mas eu não fiz nada, mas os teus pensamentos estão tão perigosos. Talvez você está alinhado com o sistema mundano. Cara, sai disso. Sim, você tem a liberdade de ser uma pessoa livre, cheia de alegria, entrar em vários circuitos, não tem nenhum problema, mas eu não me contamino, eu não ando de acordo com esse mundo. É de dentro para fora. É quando você decide abrir o teu coração atualmente com a transformação, Deus vai mudar realidades aqui. Pessoas que esperavam um pior, Deus vai colocar em situações incomuns para você entender o que a graça e o amor dele faz na sua vida. Há um avivamento sem precedentes antes da volta de Jesus. E na comunhão do Espírito Santo, os anjos começam a se movimentar ao nosso lado. Espírito de Deus, eu te peço agora, toca os nossos corações, aquilo que está desalinhado, as nossas atitudes, pensamentos, as nossas emoções que governaram. Perdoa se ficamos pensando e não agimos por fé. Perdoa se nós resistimos uma palavra de confronto. Perdoa se estamos carregando pessoas que não fazem mais parte da nossa vida. Precisamos liberá-los, Pai. Eu peço nessa noite um tempo de renovo e cura dentro do coração. Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor possa iluminar as nossas vidas e desconstruir situações que nós criamos, que vão nos levar ao engano. Que o Senhor possa mostrar a nossa tolice em defender a nossa justiça, quando somente a justiça do Filho é válida. Nessa noite eu peço, Pai, para aqueles que estão enfraquecidos, uma oportunidade de uma experiência contigo. Pessoas que nos acompanham agora, que lideravam, que trabalhavam, que exerciam, que testemunhavam, pessoas que eram usadas por Deus, mas falharam, se sentiram inúteis, se sentiram incapazes. Uma flecha de dúvida entrou no seu coração, um erro, um tropeço, não importa. O Senhor levanta o caído, o Senhor restaura aquele que se encontra numa situação difícil, o Senhor renova as nossas forças. Você precisa querer. Para sair de um afogamento, você precisa levantar o teu braço. Você precisa sinalizar: Senhor, me ajuda, porque eu não aguento mais em mim mesmo. Há uma autoridade da igreja, nós nos levantamos como igreja para orar pela tua vida. Quando você se isola, quando você se bloqueia, nós não conseguimos ajudar. Mas tira agora essa estrutura de ofensa, essa estrutura de mágoa, de orgulho, de reputação. Não importa o impacto que eu causo, a sensação que eu causo, eu só quero ser conhecido no céu. Você que sente a autoridade da oração que diminuiu, a autoridade quando você profetizava, orava e buscava diminuiu, coloque a mão no seu coração. Se você nos acompanha em casa da mesma forma, você que recebeu um selo, você que recebeu já uma constituição como um obreiro, um líder, não importa, não é título, não é um cargo, mas você sabe que você foi separado por um propósito, mas recuou e declinou. Essa é uma noite de avivamento, de alinhamento antes do que vai acontecer. Há uma coisa nova que Deus quer colocar, mas o teu coração precisa estar preparado. Simplesmente reconheça a falha e confesse ao Senhor. Entregue a sua causa aos pés do Senhor, e Ele é poderoso. Que nessa noite você possa renunciar àquilo que te separa de Deus. O orgulho de admitir que é falho, que é limitado, que não pode. E é nisso que Deus se move, quando você se rende diante dele. Pai Celestial, eu oro neste lugar, eu oro por todos que me ouvem, todos que me acompanham, os meus irmãos que aqui estão. O Senhor sabe a realidade de cada um, qual é o nível e a proximidade do teu altar que andam. Senhor, não é julgar, não é criticar, não é condenar, porque isso só nos condena ainda mais. Mas nós queremos agora que a tua luz venha nos mostrar o quanto nós podemos nos aproximar de ti, o quanto do teu poder ainda está reservado para ser depositado em nossas vidas. Perdoa, Senhor, a forma tão superficial, tão terrena, tão
carnal e natural que nós caminhamos. Pai, mais do que viver uma realidade terrena, nós podemos buscar as coisas do alto. E eu oro para que os meus irmãos hoje tenham livre acesso ao Teu Espírito Santo. Por isso, vem limpar as pedras, vem acabar, Senhor, com todo argumento e sofisma, todo conceito, tudo aquilo que impede o Teu poder, caia por terra hoje. Espírito de Deus, nos convence, nos guia, nos mostra a decisão que precisamos tomar hoje. Algo pessoal, é algo secreto, são escolhas a serem feitas hoje, antes daquilo que virá um grande derramado do Senhor. Antes de um despertar sobrenatural, há uma necessidade de conserto, e esse conserto te leva a estar habilitado para crescer, para avançar e para ser cada vez mais influente pelo Senhor. Se você se encontra nessa condição, com a mão no teu coração, onde você está, se apresente diante dele e peça: Senhor, eu não quero mais isso, eu não vejo autoridade em minha vida. A minha oração é simplesmente uma oração mecânica, protocolar, metódica. Não há vida naquilo que eu faço. Eu simplesmente me escondo da Tua luz e tento disfarçar uma espiritualidade que não existe. Se você se encontra assim, seguro, eu quero te convidar a, numa oração sincera, se aproximar do altar de Deus. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio aqui para permitir Deus transformar a tua vida. Você me acompanha agora não apenas para ver e cultuar o Senhor aos domingos, não, mas para fazer parte desse altar. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor, nessa noite eu me encontro sem autoridade. Eu esfriei, eu recuei, eu simplesmente olhei com os meus olhos naturais e me afastei. Hoje me sinto vazio, me sinto seco, e eu preciso de Ti. Vem perdoar, vem mudar as minhas vestes, vem restaurar a fonte do meu interior. Espírito de Deus, convence-me no lugar da aliança em que eu quebrei. Leva-me a este lugar e que eu possa restaurar a minha vida com Deus Todo-Poderoso. Eu peço perdão agora. Lava-me com Teu sangue, Jesus. Eu quero nessa noite olhar para a cruz e saber que nela foi garantida a minha eternidade, a minha vitória, mas também uma vida de autoridade aqui. Eu peço agora, Espírito Santo, não o que eu sinto, não as minhas emoções, não o que eu condicionei, mas o impossível do Senhor. Vem sobre mim, inunda o meu coração da Tua presença, limpa todo o meu interior, toda a sequidão, toda a fraqueza, tudo que impedia a manifestação e o fluir da Tua autoridade. Eu peço agora, lava-me, liberta-me, renova-me, pois nessa noite eu me coloco diante de Ti, e eu sei que as águas vivas vêm sobre a minha vida. Se você assim crê, se coloque de pé no seu lugar. Se você me acompanha, se coloque de pé na sua casa. Águas que vêm do Senhor sobre nós, algo que vem sobrenatural, não está ligado às suas emoções, não espere sensações, mas são decisões e passos de fé, e quando você se movimenta, Deus age. Nessa noite, Senhor, nós nos reunimos aqui e pedimos uma restauração de autoridade, do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro, da Tua palavra, da Tua pessoa, Espírito Santo. Aquilo que era um peso, que era uma estrutura, que era uma parede, caia por terra hoje. Que toda flecha, todo dardo, toda mentira, todo sofisma, todo argumento sejam desmascarados em nome de Jesus. Que os Teus anjos venham e derrame neste lugar o azeite que vem do alto. Eu peço agora que toda cobrança, todo ataque, toda exigência, toda prática do inferno de acusar, condenar e acuar, caia por terra hoje. Toda boca que se lançou para se levantar, para caluniar, nós condenamos isso agora e declaramos calado, seja emudecido agora. Os filhos se apresentam diante de Ti, os filhos se reúnem no Teu altar, os filhos podem dizer: Abba, Pai. Os filhos podem clamar que o Senhor responde. Perto está o Senhor de todo que invoca em verdade, perto está o Senhor de todo contrito do coração. Abre os céus nas nossas vidas, muda o nosso
nosso interior. Inaugure essa estação. A autoridade da tua palavra se cumprirá. Eu peço força ao que está cansado. Eu peço vida ao que está em morte. Eu peço cura ao enfermo. Eu peço esperança para quem está abatido. Eu peço renovo para aquele que está cansado. Eu peço novas vestes, vestes de filho e filha, adoração verdadeira. Abre os céus, muda a nossa sorte, toca os lares e as famílias, muda a estação. Aquele que está passando por luta financeira, encontre a providência, o eixo do teu poder em suas mesas. E como igreja nós te adoramos, te aplaudimos, te bendizemos e adoramos a beleza da sua santidade. Santo é o Senhor. Muda a sua atitude, muda o seu coração. A autoridade vem. Autoridade, só autoridade. Se você usa, começa a orar por cura agora. Começa a chamar a providência de Deus. Começa a chamar conserto e reconciliação nas suas relações. Começa a chamar as novas oportunidades que começam hoje. Deus não se limita à cronologia terrena. A plenitude dos tempos está na mão do Senhor. Hoje ainda é tempo de milagre. Hoje é tempo de oportunidade. Hoje é tempo de mudança. Nós usamos a autoridade da igreja agora. Como igreja de Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem. E eu peço, Pai, tudo que foi paralisado, tudo que foi retido, tudo que foi impedido agora seja liberado. Que os teus anjos venham. E onde o nosso nome estava, debaixo de uma marca satânica, o sangue do Cordeiro limpa agora. E eu declaro vida em abundância. Eu declaro plenitude do Senhor. Eu declaro a providência do céu. Eu declaro a paz nos lares. Senhor, vem, muda a nossa sorte. A igreja avança. Pessoas que estavam paralisadas, pessoas que não sabiam para onde ir. O Senhor te tira desse labirinto. E esse labirinto foi inaugurado quando você começou a dialogar com você mesmo. Não dialoga com você mesmo, dialoga com o Espírito Santo. Todo engano, toda mentira, todo convencimento das trevas caia por terra agora. Há um despertar do Espírito Santo. Mudança radical, cenário radical, vida radical, futuro radical, respostas radicais. Santo é o Senhor. Esses últimos dias desse ano, a autoridade do Senhor está intensa. Você pode orar pelos seus familiares. E nós oramos agora como igreja pelas nossas famílias. Que a ordem do Senhor, que a paz do Senhor venha sobre as nossas famílias. Que todo aquele que ainda não te conhece, seu Deus, será uma oportunidade de conhecer Jesus ressurreto. Levanta servos teus, envia anjos teus. Mas nós e a nossa família te servirão. A nossa casa será salva. E eu oro, Pai, por pessoas que estão enfermas agora, debaixo de uma sentença emocional, de uma sentença física ou espiritual. Nós oramos agora para toda ação maligna de enfermidade caia por terra e seque agora. E o sangue do Cordeiro traz vida plena, corpo, alma e espírito. Ainda hoje nós cremos nessa palavra, nos milagres e nos testemunhos do Senhor. Se você crê, levante as suas mãos e diga assim: nessa noite eu recebo a tua palavra. Eu aceito a posição e a autoridade de igreja na minha vida, nas minhas relações, nas minhas atribuições, na minha chamada. Eu peço agora, Espírito Santo, ativa em mim essa autoridade. E eu recebo a oportunidade e a permissão para avançar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que é santo. Avança, desperta, avança. Que caia por terra toda operação do medo, da intimidação. E seja despertada agora a força, a honra do Espírito Santo nas nossas vidas. Levante seu braço. Que seja agora um tempo de revestimento de força e de ousadia e de sabedoria para você usar aquilo que Deus te confiou nas mãos. Recebe essa palavra na tua vida. Não é um fim de ano dissolvente, é um fim de ano e é de uma virada, de uma transição de estações. Eu uso a oportunidade do tempo da terra para mudar e eu nomeio essa estação na autoridade do Senhor. Transição para uma nova dimensão. E é o tempo da autoridade, de experimentar a resposta da palavra da autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim
perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Mas teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que seja uma nova fase maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.